Time to piece yourself back together now. What's your vision? Tá tudo bom? Bom dia. Pessoal, tudo bem? Tudo Então, bem? no vídeo de hoje, no Conversando Entre Nós, a gente decidiu trazer para vocês o que são os vazios emocionais. Vazios emocionais, um assunto muito importante e que a gente, conversando assim na clínica, a gente vê que todo mundo tem algum vazio emocional relacionado à sua infância, né? É muito comum e é muito importante que a gente possa diagnosticar, que a gente possa perceber quais são os vazios emocionais que a gente, né, precisa olhar melhor e tratar e fazer algum trabalho de substituição de crença, trabalhar isso na gente, para a gente ter uma vida com mais qualidade. Justo, os vazios emocionais é um assunto que a gente trabalha muito aqui através do mapeamento emocional, né? Onde a gente consegue detectar qual é aquele vazio emocional que a partir disso transformou-se em muitas crenças. Né? Porque a crença é uma verdade absoluta que tu acredita que ela é real para ti, na tua percepção, mas para te deixar para te acreditar realmente nela, ela partiu da onde? De um vazio emocional. E Daniel... Pode ser, né? Pode ser oriunda de um vazio emocional. E na verdade são 5 vazios emocionais. Mas vamos esclarecer bem aqui o que é um vazio emocional. Então assim, pessoal, o vazio emocional, ele parte... É uma forma individual de cada um perceber uma necessidade que não foi suprida na infância. É a nossa percepção. Sem dúvida, porque assim, então quem faz os vazios emocionais? Nós mesmos. A nossa própria percepção, nossa experiência e a forma como a gente interpreta o fato. E além de a gente fazer, nós também somos responsáveis pela cura, para que a gente consiga ressignificar esse vazio. Mas da onde surge o vazio emocional? Ele surge de uma necessidade emocional que não foi suprida na infância. Então, o que acontece? Existem 5 necessidades que desde pequenininho a gente tem e através da nossa percepção, da leitura que eu fiz daquele momento, eu entendi daquela forma. Eu sempre brinco, né? O ponto de vista depende da vista do ponto. Então, como cada um viu aquela cena e entendeu e deu significado, pode surgir ou não. Eu queria te dizer um exemplo de estar falando, é a mesma coisa em uma família onde tem 2, 3 irmãos. O pai e a mãe estão dando a mesma educação, estão dando a mesma educação na escola ou em casa, mas cada um dos filhos também tem isso. Vão ter uma percepção diferente da atenção da mãe, da atenção do pai. A interpretação do fato, às vezes na mesma família cada irmão interpreta de um jeito. Aí tu vê em um irmão um vazio emocional e no outro um irmão um outro vazio. E o vazio emocional, gente, não é aquela coisa assim, onde eu vou ter um, vou ter 2. Vocês, quando a gente falar aos pouquinhos cada um deles, vocês podem se conectar com mais de um. Eu tô bem aqui, assim, louca pra contar pra vocês. O Daniel tá falando. Vamos lá. Quais são os 5 vazios emocionais? Lembrando que vazios emocionais é a percepção que cada um dá e a gente pode modificar. Primeiro, então vamos lá, Daniel. Qual é o primeiro? É a necessidade de conexão e pertencimento. Que surge, isso é uma coisa natural. O ser humano tem necessidade de conexão e pertencimento. Desde a fase intrauterina, né? O bebê, quando está na barriga da mãe, o bebê ele já é comprovado que ele consegue já ter o sentimento de tudo que está acontecendo. Não só na barriga e a conexão com a mãe, mas o próprio ambiente externo que está acontecendo com ele. Então veja, daqui a pouco uma gravidez não planejada... pode surgir dali um vazio emocional nessa criança. De conexão e pertencimento. A própria criança pode se sentir como? Maura, mas e da onde surge? O que vai ser? O que vai acontecer? Quem tem esse vazio? É uma criança que se sente mais insegura, uma criança que não se sente amada, uma criança que vai buscar nos relacionamentos o quê? Relacionamentos menos duradouros, uma pessoa que não consegue confiar, Daniel. Então muitas pessoas às vezes chegam aqui na clínica dizendo: Maura, eu não consigo confiar, Maura, tenho dificuldade de me abrir. Além de se sentir amada, né? O cônjuge, o companheiro, o namorado, a namorada expressa o sentimento, mas a pessoa não se ama. Então quando a gente começa a cavar através de Theta Healing, de barras, de outras técnicas que a gente trabalha aqui, a gente consegue perceber essa conexão com esse vazio. Detalhe, lá no super do inconsciente, pode ter sido uma coisa lá da primeiríssima infância. Imagina, se na própria barriga pode acontecer, né?
Então, E o segundo vazio emocional, Maura? o segundo vazio emocional é de autonomia e desempenho. O que é isso? Quando a criança ela começa a descobrir o mundo, a ter as novas percepções, a realmente conhecer, né? A criança que está começando a engatinhar, a começar a caminhar, a ter esses novos conhecimentos. Experimentar o do mundo, terreno, né? Que ela vive. Experimentar o mundo, porque desde que a gente nasce, a gente começa a experimentar, se afastar da mamãe e buscar conhecer esse mundo, Eu né? sempre brinco, tem até um documentário que eu vou tentar lembrar para dizer para vocês, de criança no Netflix, que a criança, até os 2 anos de idade, a criança ela não tem o medo. Então a criança vai com o dedinho na tomada, né? Porque ela ainda não tem esse conhecimento do que é ou não perigoso. E aí como que surge um vazio emocional de autonomia e desempenho? É aqueles pais, aquelas famílias, Daniel, onde são super protetores, onde a criança ela não pode se descobrir. Sobe num brinquedo alto, não, já vai cair, é perigoso. Não, e qualquer coisa vai, mas não vai estar uma dominha pequenininha, porque tudo ele vai se machucar. E o que pode acontecer com isso? Pode se tornar um adulto super inseguro, com sensação de fracasso, que não consegue, medo de empreender novas coisas. Novas ideias, né? É uma verdadeira prisão isso numa pessoa. Nossa, isso é difícil. E aí pensa bem, a gente começou lá na primeira infância. Então aquela pessoa que não consegue, como o Daniel falou, não consegue empreender, não consegue botar a cara a tapa no meio social que a gente está hoje, de rede social, aquela pessoa, aquele adulto que não consegue botar a cara a tapa e se expressar, pode ser um vazio emocional de autonomia e desempenho. Terceiro vazio emocional é o limite com afeto. É aquela capacidade de estar presente na vida dos nossos filhos, colocando limites sem susto, sem melindre, sem assustar, sem machucar a memória dos nossos filhos. Isso faz com que uma criança cresça saudável, se sentindo segura, se sentindo com autonomia. Quando existe a carência, a ausência na criança desse limite com afeto, por exemplo, mais permissivos, né? Uma família que tem aquele jeito de deixar a criança fazer tudo, uma permissividade um pouco além do normal, essa permissividade faz com que a própria criança depois desenvolva esse vazio emocional. Ela não vai saber o próprio limite dela, né? Não vai ter empatia pela dor do outro. Sem empatia pela dor do outro. Não vai conseguir se colocar no lugar do outro, vai achar que sempre ela tá certa. Que tudo é pra ela, que ela é sempre a primeira. Justo. Então, assim, aquele limite que não foi colocado, não foi falado naquela família do que a criança pode ou do que não pode, porque talvez, né, aqueles pais não queiram gerar uma frustração, né, ou algum outro sentimento, talvez os próprios pais ou a criança não saiba lidar, naquela fase da infância, que é a primeira e segunda infância, a criança cresce e vira um adulto onde não consegue olhar pro próximo, toma as coisas somente para ela, né, Daniel? Não consegue ouvir o não. Então, assim, essas pessoas, assim como nós, assim como vocês, que podem estar com uma sensação onde não consegue olhar pro próximo, onde não consegue ouvir um não, quem sabe tá aí uma raiz de olhar para esse vazio emocional, né? Muito importante procurar um terapeuta e olhar isso com carinho para que a gente facilite nossas relações, né? Maura, o quarto vazio emocional. Quarto vazio emocional é desejos e aspirações. É aquela criança que viveu, né, numa família onde os seus desejos, os seus sonhos não foram levados em consideração. Né? Porque tinha aquelas famílias que quando a criança fala, a criança não dá pitaco, né? Tem criança que não pode nem... Desculpa te interromper. Pode ser um desejo, uma coisa pequena, né? Mas a criança é rechaçada, né? O pai ou a mãe diz que nada a ver, tu não pode. Ou simples, vamos lá. Alguém numa família com poucas condições de prosperidade ou bem material, quero ser médico, não, tu não pode isso, não é pra ti. Nós não temos essas condições. Quanto é tolhido alguns sonhos dessas crianças, né, Daniel? E o que pode acontecer quando a gente tem essa necessidade, desejo, aspiração não suprida, não acolhida? Como um adulto pode ser, né? Pode gerar dali um adulto que fica necessitando da aprovação dos outros. Isso é bem importante, né? Que fica sempre querendo se autoafirmar, que fica querendo, assim, sem aquela conexão consigo mesmo, sem a certeza do que o que eu quero é válido.
às vezes precisa estar sempre precisando muito do olhar do outro, né? Como é que é? O jardim do outro, a opinião do outro sempre é mais válida. É aquele adulto onde diz sempre sim para os outros, né? Se coloca meio subjugado, assim, sabe? Coloca pra baixo. Mas, cara, todo mundo tem Um um pouquinho de cada vazio emocional. Agora, quando é demais, a gente deve olhar e trabalhar a crença, ir lá naquele momento. Num Theta Healing, por exemplo, dá para ir lá naquele momento, vivenciar aquela crença no inconsciente. Lembra, né? Ou até no próprio inconsciente, né, Maura? A gente aparecer aquilo ali e dar o comando para ressignificar, para poder curar um pouco desse vazio, né? Uma coisa chata. O adulto cresce nunca levando em consideração do poder que ele tem. Sempre o outro vai ser melhor. E aí daqui a pouco ele pode não colocar em ação, em movimento para a própria vida que ele deseja. Olha, não vamos longe. Há uma geração atrás, na geração dos meus pais, era muito comum criança não se meter em conversa de adulto, sabe? Então, claro, tudo bem que isso até, vamos dizer assim, que tem algum fundo de educação. Agora, tratar a criança como se o que a criança fala é bobagem, só porque é criança, isso faz com que a criança se sinta subjugada, cresça com esse vazio emocional e possa mais adiante ser aquela pessoa que chega e não se sente percebida nos ambientes. Eu noto muito aqui nos atendimentos, assim como tu também deve notar, pessoas que estão em relacionamentos tóxicos e não conseguem, aceitam a migalha, não conseguem trabalhar o merecimento, né? Tá muito forte esse vazio emocional, porque elas não conseguem expressar a sua opinião, mostrar do que gostam. Então eu acho que é uma coisa, todos os vazios são importantes, né? Porque o vazio de cada um é importante pra gente trazer à tona, mas olhe com calma, com cuidado, como o Daniel falou, acolha o seu vazio para que você possa transformar, para que isso não transforme cada vez mais nas crenças limitantes, né? Quinto vazio emocional, Vamos lá, expressão emocional. Isso é uma coisa muito legal. Família rígida, que não permite que a criança se expresse. Homem não chora. E se a criança está com raiva, não deixa a criança manifestar que está com raiva. Isso é falta de respeito. Cara, a raiva é um dos sentimentos naturais do ser humano. Há momentos que a gente sente raiva. Aí tu pega uma criança e não deixa ela manifestar raiva, cria o vazio emocional dentro dela. Frustração. Ela se sente frustrada por não poder se expressar. A criança ouve um não e a criança fica braba. Quem é que gosta de ouvir um não? Mas a gente, como adulto, a gente já sabe lidar. A criança está aprendendo a lidar, né? Ela vai ficar braba, vai ficar frustrada e a gente tem que ensinar para ela esse sentimento. Eu acho muito legal falar aqui, porque eu tenho um filho de 4 anos e meio, desde muito novinha, eu ensino pro Benjamin, a partir do desenho, divertidamente, que eu acho bárbaro esse desenho, que é falar sobre as emoções. Tem a emoção da raiva, do nojinho, da alegria, quem não viu, assista. Da tristeza. Né? Da tristeza. Todos, pra mim, tá? Não sei pra ti, daí tu pode dar a tua opinião. Também concordo. Todos os sentimentos são bons, não existe sentimento bom e ruim. Só a gente não pode se apegar em determinado sentimento. A gente tem que aprender a lição daquele sentimento. Há momento pra estar triste. Cara, como assim criar uma criança e evitar que ela fique triste? Justo. É natural manifestar. E a criança com raiva, a criança tem raiva, ensinar que ela não pode bater nos outros, não pode jogar no chão, mas ensinar que ela tá tendo uma raiva, mas que isso também passa. Isso eu acho bacana. E crianças onde não são acolhidas nessa expressão emocional, são crianças que quando crescem na fase adulta, não conseguem se expressar. Daí tá num relacionamento, não consegue dizer que ama o próximo, que adora estar com os outros, não consegue dizer o que é o amor, que é a alegria. Esse vazio da expressão emocional, né? Eu acho e também inibição. A grande maioria das pessoas hipertímidas são pessoas que tiveram a sua expressão natural tolhida. E aí crescem e a tendência, o que é pior, é fazer o mesmo depois com seus filhos. Se tu não te dá conta, se tu não se dá conta, não se trabalha, não vai se tratar, não encontra um bom terapeuta que olhe e diga, cara, tá precisando gritar, tá precisando botar pra fora, ser quem tu é, se soltar e fazer um trabalho gradual para se permitir, a tendência depois é fazer o mesmo, repetir o padrão. Porque é muito bacana quando nós aprendemos, né, sobre os vazios emocionais, quantos rótulos a gente recebe, assim como nós, vocês também recebem na fase da infância,
Tu é grossa, tu é agressiva, tu é hiperativa, tu é, né? E às vezes a criança está passando por alguma necessidade, passando por algum fato que precisa ser olhado com mais calma, e a gente vai lá e pá, carimba. Isso é uma coisa muito que a gente trabalha aqui. Cada situação que a gente vive, nós estamos passando, nós não somos, porque nós somos amor incondicional na nossa essência. Ou diria, nós somos eternamente aprendizes. Sem dúvida. E isso sim nós podemos dizer que nós somos aprendizes, porque quanto mais nós soubermos, mais a gente vai perceber que há muito mais para saber. A gente sempre vai estar aprendendo, isso é uma constante. Isso é muito legal. Mas assim, momentos de alegria, de felicidade, de tristeza, de luto, tudo isso passa, São né? válidos, são importantes porque cada momento traz um aprendizado. E esse aprendizado que a gente tem que trabalhar. O que a gente ainda não conseguiu, a gente vai aprendendo, vai tirando uma crença aqui, vai ressignificando um momento ali. Então, o objetivo de a gente trazer para vocês esse conhecimento de vazios emocionais é para que vocês possam olhar. Então, pessoal, nós vamos colocar aqui uma ferramenta para vocês conseguirem avaliar os 5 vazios emocionais. Aqui na tela vai ter essa ferramenta onde esse círculo tem os 5 vazios emocionais. E vocês vão graduar de 0 a 10 como está aquele vazio. Vamos dar um exemplo. Na conexão e pertencimento, como tu sente? Tu te sente pertencente? Tu está te sentindo amada? Tu te sente incapaz? De 0 a 10, qual é o número para ti nesse momento em conexão e pertencimento? Claro que isso é um somatório, né? Um sentimento. Então, tu vai colocar ali uma bolinha aonde tu acha. Depois, tu vai partir para o segundo, para o terceiro. Quando tu fizer os 5 vazios, tu vai traçar uma linha. Vai ficar um formato aqui, né? E daí tu colore. O vazio que fica mais em destaque, né? Mais alto, tu pode olhar. Então, é uma forma de tu levar para terapia, para o terapeuta, procurar técnicas integrativas para olhar para esse vazio. É uma forma de tu conseguir olhar todos os 5 vazios e ver qual deles está te incomodando mais. E além de te incomodar, né, Daniel, pode ter aí uma crença. Não me sinto incapaz, não me sinto amada, tô só atraindo relacionamento tóxico, tô só atraindo situações onde ninguém me escuta. Quantas crenças tem aí por trás de um vazio? Olha, a dica que eu te dou, procure um terapeuta. Então tá, gente, foi maravilhoso estar aqui conversando com vocês hoje. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, então, Maura. Um lindo dia e um beijo cheio de amor incondicional. Send me pieces all back together now. Eu acho que foi um vídeo muito